Gravando aqui. Olá, irmãos, estão ouvindo bem aí? Perfeitamente, irmão Júnior. Legal. Obrigado de novo pela oportunidade. Deus seja abençoado pela vida de cada um de vocês aqui que se disponibilizam em estar aqui para ouvir um pouco só a palavra de Deus. Bom, vamos falar um pouco hoje sobre. Eu fiz esse. Eu montei esse estudo aqui há um tempo atrás e é algo que a gente sempre tem que estar voltando nele para a gente poder estar sempre alerta, né? Todos nós sabemos que ser um servo de Deus fiel não é fácil, né? Ter uma vida dedicada a Deus, da maneira que Deus quer, né? Não de uma maneira religiosa, requer cuidado, atenção. Então é uma coisa que não é fácil. Jesus já dizia isso, né? Mateus 7, 13 e 14, ele vai falar: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Isso é Mateus 7, 13 e 14. Então, Jesus, irmãos, sempre, desde o início, ele vinha alertando seus seguidores sobre essa dificuldade em ser um servo fiel, né? Ele nunca prometeu que ser um servo fiel ia ser simples, fácil, sem dificuldade, ia ser tudo cor-de-rosa. Ele nunca falou isso. Pelo contrário, ele sempre deixou eles sempre bem atentos sobre as dificuldades que eles iriam passar. Mateus 10, 16. Quem quer ler, por favor? E também, irmãos, está aberto, como eu sempre falo, comentários, fique à vontade, tá bom? Mateus 10, 16. 10:16. NVI. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as Hum? serpentes e sem malícia como Bem, as pombas. bem rápido. Então, mais um aviso, um alerta, né? Jesus falando. Eis que, peraí que sumiu minha imagem aqui. Pronto. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Ovelha no meio de lobo não é um cenário muito bom para as ovelhas, né? É sempre arriscado, irmãos. Uma ovelha está no meio de lobos, né? E Jesus está falando exatamente com isso. Eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. E ele fala que nós, como ovelhas no meio de lobos, temos que ser prudentes como serpente, simples como as pombas. Você já imagina, já pensaram um pouco, de uma maneira um pouco mais profunda, gente, sobre o que significa isso? O que é ser prudente como serpente e simples como a pomba? Alguém tem alguma ideia disso? Já pensou um pouquinho mais sobre isso? Pelo silêncio de vocês, acho que não. Prudente como a serpente. Como é que uma serpente é prudente? Ela está sempre esperando o inimigo, né? Sempre com o bote pronto para defesa, está sempre se defendendo. Ela está sempre atenta, não tá? A gente não Isso. vê uma cobra desatenta, pensando na vida. Ela sempre está atenta a tudo que acontece. Como o Giovanni falou, né? Ela está ali sempre esperando alguma coisa. Pois não, Augusto? Olha, a serpente ela tem vários sentidos, né? Que ela usa mesmo antes de adentrar qualquer local. Ela inspeciona todas as coisas em torno dela. Ela não somente, entre aspas, confia, né? No nosso sentido, a gente confia, a gente às vezes não sonda.
A serpente, ela sonda. Glória a Deus. É isso, ela está sempre assim a gente fala de butuca, né? Eu não sei se vocês conhecem isso aí pelo sul, vocês conhecem, ela está sempre de butuca, ela está sempre atenta, né? Ela nunca está ali no meio do palco, já percebeu? Ela está sempre nos cantinhos, sempre escondida, sempre de olho em tudo, né? Então, isso é a prudência da serpente. E como que é ser simples como uma pomba? Como é que é essa ideia, ser simples como uma pomba? Eu vou colar aqui, tá? Agir com sinceridade e sem malícia. O cristão tem que agir com sinceridade e sem malícia, na simplicidade. Embora seja astuto, agir sempre com sinceridade e sem malícia. Todos nós conhecemos pombas, né, gente? Aí no sul tem pombas. Não tem? Ninguém nunca viu filhote de pomba, dizem, né? Tem essa lenda urbana, né? Ninguém nunca viu um filhote de pomba. Mas a pomba, gente, ela não demonstra sempre assim uma atitude meio desleixada, meio largada. Ela vai se aproximando da gente em qualquer lugar que a gente está, não é? Você está no meio da praça, ela chega perto de você, ela está sempre andando em bando, ela está sempre no meio de todo mundo, né? Alguém, ela não, parece que ela não tem preocupação nenhuma, né? Totalmente diferente da serpente, não é? São opostos, né? E Jesus fala que a gente tem que ser prudente como serpente e simples como a pomba. A gente tem que ser um misto disso, né? E é nesse trabalho, irmãos, que reside o ser cristão, que reside ter uma vida cristã. É ser prudente e, ao mesmo tempo, simples. O problema é que, às vezes, a gente esquece que o nosso inimigo, Satanás, ele também é inteligente, ele também é astuto. Então, além de todas as dificuldades que um cristão tem, né, como a gente viu lá, ser um cristão fiel, a porta é estreita, é um caminho difícil. Além disso tudo, a gente tem que. Nós fomos enviados para o meio do mundo, né? Nós somos ovelhas no meio de lobo, e a gente tem que ser uma ovelha prudente e simples ao mesmo tempo, e isso nos faz lembrar da inteligência e da sagacidade do nosso inimigo. A cobra, ela sempre está esperando ser atacada, né? Ela sempre está ali pronta para reagir. É isso que Jesus está querendo dizer quando ele fala que a gente tem que ser prudente como a serpente, atento, olhando ao nosso redor, vendo o que está acontecendo, não está ali como uma vítima fácil, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ser simples, ou como o Giovanni falou aí, né? Humilde, tranquilo, alma pura. É isso que a gente tem que ser como um cristão. Então, irmãos, para ser isso, prudente e simples, a gente tem que lembrar da inteligência do nosso inimigo. Mas a gente sabe que Deus nos protege, né? Nós somos protegidos de Deus. Ele prometeu isso para a gente, né? Ele vai nos conduzir, ele vai nos levar. Mas a gente não pode abrir a nossa guarda. Ele diz que a gente deve ser prudente como a serpente. Uma pessoa prudente sabe que ela pode ser atacada. Então, um cristão, ele tem que estar atento a isso. E quem é que pode nos atacar do lado espiritual? Nós estamos falando, obviamente, né? Não do lado físico. Satanás. Ele é nosso inimigo. É ele quem está querendo nos derrubar, porque essa é a função dele. Mas Deus nos protege. Mas qual é a maneira que Deus nos protege? De qualquer jeito? Não, a gente precisa buscar essa proteção de Deus.
E como é que a gente consegue estar sob a proteção de Deus? Conhecendo a palavra dele e deixando que ele nos proteja com o seu poder. Mas para isso a gente precisa conhecer como ele nos protege. Aí é que entra essa nossa sagacidade, essa nossa esperteza, essa nossa prudência. Então a gente tem que conhecer a palavra dele, obedecer, e aí sim nós estaremos embaixo da proteção dele. E agindo dessa maneira, queridos, a gente vai passar a ter uma vida cristã, né, uma vida dedicada a Deus, com alguns cuidados, digamos assim, tá bom? Então, quando nós oramos a Deus, pedindo a Deus algum direcionamento na nossa vida, lembrando disso tudo, né, que a gente tem que ser prudente, sagaz, que Deus nos protege. Quando a gente vai fazer pedidos a Deus, orações a Deus, algum direcionamento a Deus, a gente espera pela resposta dele, como uma pessoa prudente, ou a gente sai agindo de qualquer maneira, deixando a prudência de lado. Porque Jesus falou que a gente tem que ser prudente, né? Se nós já sabemos, em algumas situações, que a vontade de Deus para nós é X, por que que a gente ora pedindo, às vezes, uma outra resposta? Porque muitas vezes a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida, como um cristão fiel, né? De novo. Mas às vezes, irmãos, a gente não quer seguir por aquela resposta que Deus já está nos dando nas palavras dele. Então nós estamos deixando de ficar embaixo da proteção dele nesse sentido, quando a gente não quer obedecê-lo, né? E Satanás, ele sabe disso. Como a gente falou, ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe dessa fraqueza que nós temos de, às vezes, queremos fugir dessa proteção que Deus nos dá e agirmos do nosso próprio jeito, do jeito que eu acho que é melhor, ou que vai ser, enfim. Então a gente deixa de ser prudente como aquela serpente, né, que vai analisando, vai olhando o inimigo e espera a hora certa e vai querer fazer as coisas de qualquer jeito, deixando a prudência de lado. Então, às vezes, a gente precisa entender o que Deus quer de mim, né, o que vem de Deus para mim, e o que eu acho que Deus quer para mim. Porque são coisas diferentes, né? O que Deus quer para mim, às vezes, é diferente do que eu acho que Deus quer de mim. Mas eu só vou achar e agir desse jeito, irmãos, quando eu deixo de ser obediente àquilo que Deus está me pedindo. Vamos colocar isso na prática, como eu sempre gosto de colocar, né? Será que no nosso, em algumas coisas seculares do nosso dia, né? No nosso trabalho, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, enfim, será que nós sempre damos ouvido à vontade de Deus? Ou primeiro a gente decide por nós mesmos o que a gente vai querer e só depois de tomar a nossa decisão é que a gente vai consultar a Deus? Porque quando a gente age assim, irmãos, nós estamos deixando de ser prudentes, de ficar embaixo da proteção de Deus, porque nós estamos querendo fazer as coisas do nosso jeito. E aí depois, quando o negócio for, quando a gente viu que foi mal feito, né, a gente vai tentar procurar essa proteção de Deus. Então, isso que a gente está vendo aqui hoje à noite, talvez sirva, talvez não, com certeza vai servir para nós em alguma situação que a gente já passou, ou que talvez esteja passando, ou que vai passar ainda, né? Se a gente lembrar que nós estamos vivendo num mundo onde nós somos ovelhas no meio de lobos. Se a gente lembrar que a gente tem que ser prudente, mas ao mesmo tempo simples. Lembrar que Satanás, como as escrituras dizem, né, está ao nosso derredor como um leão para nos atacar.
Se a gente se esquecer que primeiro nós temos que dar ouvido ao que Deus quer para nós, ver o que Deus quer para mim e não o que eu quero para mim, talvez nós vamos passar a ter problemas que não precisaríamos ter. Ou talvez já passamos por esses problemas, né? Por causa dessas nossas atitudes sem pensar, sem ser prudente. E aí acabamos, como a gente diz, metendo os pés pelas mãos, né? E depois a gente vai ver que isso nos trouxe dificuldades, prejuízo, né? Alguém quer ler, por favor, Provérbios 16, versículo 3? Provérbios 16, versículo 3. Provérbios 16, versículo 3. Isso, Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. isso. Essa versão que o Edson leu é da NVI, não é isso, Edson? Exato, meu irmão. Isso. NVI diz exatamente isso aí. Na Nova Almeida Atualizada, esse versículo diz assim, ó: entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. E na linguagem de hoje, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então, nessas três versões, irmãos, que são palavras diferentes, né, mas o sentido é o mesmo. Mas é bom quando a gente vê em outras versões que a gente consegue ter uma visão maior, né? Mas vocês perceberam que essas três versões, a ideia qual que é? Veja primeiro o que Deus quer e depois realize isso. Então, entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Primeiro, pergunte a Deus e depois faça aquilo que Deus está mostrando. Não ao contrário. Isso é ser prudente, como a serpente. Isso é estar atento. O problema, irmãos, é que a gente. Giovanni levantou a mão. Não, só um pequeno comentário que me veio agora aqui em relação a isso. Uma pergunta de um irmão, até que não está muito assíduo hoje, infelizmente. Um bom tempo atrás ele me perguntou, Giovanni, eu estou com uma dúvida. Eu não sei se Deus quer que eu vá viajar com a minha família, ou fique por aqui, não falte aos cultos e estudos. Aí eu disse para ele, não, não sei citar o nome, né? Irmão, é, Deus quer que tu faça a vontade dele. Tu pode viajar, curtir a família, desde que nessa viagem tu não deixes de adorar Deus com a tua família, desde que essa viagem tu tenha condições financeiras para fazê-la sem te endividar. Então, Deus quer que tu faça sempre a vontade dele. Então, a resposta exata está na Bíblia, né? Então, a tua viagem é algo saudável? Tu vai seguir adorando a Deus em primeiro lugar, tua família também, tu tem condições financeiras para fazer isso ou vai ter que te fazer empréstimo, se endividar e depois correr atrás? Então, são questões que vêm ao encontro, né, da mensagem de hoje, sempre colocar os nossos planos nas mãos de Deus. Obrigado, Júlia. É isso É aí. planejamento, Giovanni, planejar, né? É isso. Não está vendo como a gente vê num versículo tão simples lá, né? Como prudente como serpente, simples como pomba. A gente começa a enxergar essas coisas que às vezes parecem tão simples, decisões tão normais. Talvez não sejam assim decisões tão simples. Quando a gente primeiro vai obedecer aí, né, Provérbios, primeiro eu vejo o que Deus espera, o que Deus quer, e aí depois eu vejo o que eu faço. Quando eu comentei lá atrás, irmãos, essas questões podem aparecer em várias áreas da nossa vida, né? Na nossa carreira, vamos aí, no nosso trabalho, né? Será que quando nós estamos procurando um trabalho, nós temos isso em mente?
que eu tenho que procurar um trabalho que vá agradar a Deus e não a mim? Ou será que eu vou começar a procurar um trabalho? Eu estou tão necessitado de trabalhar, né? E precisamos trabalhar mesmo, né? Ninguém está falando aqui para não trabalhar, né? Mas será que nessa ânsia de procurar esse trabalho, às vezes eu não vou deixar e pegar um trabalho que talvez não fosse a vontade de Deus? Giovanni, você levantou a mão de novo ou continuou levantado? Tá sem som. Tá sem som, Giovanni. É bom nós levantarmos exemplos práticos, porque a gente acha que isso não acontece no dia a dia, né? E me perdoe, irmão Robinho, aqui é um exemplo. Ele teve algumas vezes desempregado e ele nunca pegou um emprego que fosse trabalhar domingo no dia do Senhor que ele tiver, porque ele sabia, ele sabe da primazia, a obrigação dele é adorar o Senhor, reunir presencial, partir o pão, e ele sempre me dizia, algumas umas conversas, né? Eu tenho fé no Senhor que ele vai me dar um emprego, que no dia do Senhor eu vou estar livre para adorar o Senhor, eu e minha família. E, infelizmente, nós temos irmãos que trabalham, precisam trabalhar no dia do Senhor, e bastante faltas, e nós temos que orar por esses irmãos para que Deus abra a porta de empregos para eles, que não precisem trabalhar no dia do Senhor, que eles possam adorar o Senhor. Então vem tudo ao encontro. Desculpe mais uma vez a introdução aí. É isso. Então, de novo, né? Tá vendo, irmãos, como questões tão simples às vezes da nossa vida não são assim tão simples, né? Será que eu tô tão precisado de um trabalho, como o Giovanni falou, né? Que eu vou ter que trabalhar e esse trabalho vai me tirar todos os domingos? Será que essa é a vontade de Deus para mim? Será que Deus quer isso? Se a gente falar, não, mas puxa vida, faz tanto tempo que eu estou orando para Deus e a porta que me abriu foi essa, será mesmo? Não tem nenhuma outra porta, como o Giovanni falou, né? Será que Deus, vendo que você quer ser um servo fiel, não vai te dar um outro trabalho? Ou será que, como eu falei, né, a gente, ao invés da gente, porque a gente, vamos usar esse exemplo clássico do Giovanni. Nós sabemos que Deus quer que nós, filhos dele, o louvemos durante o domingo, né? Isso é óbvio, né? Então, quando a gente vai pedir, Senhor, olha, o único trabalho que me apareceu foi ao domingo, o que o Senhor acha? Na verdade, a gente já sabe a resposta de Deus, não sabe? A gente sabe, Ele quer que nós estejamos com Ele. Mas talvez a gente quer tanto esse trabalho que a gente acaba esquecendo disso. Veja aqui, irmãos, eu não estou sendo radical, né? Você pode muito bem ter um trabalho no domingo que não vai atrapalhar o seu culto a Deus, não tem problema nenhum. Se você tem um culto de manhã e você vai trabalhar à tarde ou vice-versa, não é problema nenhum. O problema é quando aquilo que eu estou procurando claramente não é a vontade de Deus, e a gente sabe disso, mas a gente costuma dar desculpa, porque afinal de contas nós precisamos tanto daquilo, né? E aqui tanto faz trabalho, carreira, relacionamento, não, ou seja, é a mesma ideia, né? Isso aqui, a gente, outro dia eu estava conversando isso aqui com um primo meu, ele é meu primo e também irmão em Cristo, graças a Deus, né? E a gente chamou isso aqui, irmãos, de presentinhos de Satanás. Será que Satanás, às vezes, não tem oferecido para a gente uns presentinhos? E a gente, às vezes, tem aceito esses presentinhos sem muitas vezes nem perceber? É como o Giovanni deu exemplo, né? Puxa vida, se eu tenho um trabalho que eu vou perder todos os domingos, será que isso talvez não fosse um presentinho de Satanás, não, em vez de alguma coisa que vem de Deus? E eu, nessa ânsia, estou aceitando isso? Ou será que eu penso que Deus não é tão poderoso e fala, não, tá tão difícil arrumar um emprego na situação do país, né? Eu tenho que pegar isso aqui, que senão eu vou morrer de fome. Será? Será que Deus também não está usando aquilo para ver se realmente você vai demonstrar ser um cristão fiel e falar, não, a minha primeira coisa na vida é louvar a Deus, então eu vou aguardar uma coisa melhor. Será que Deus não é grande o suficiente para te ajudar a isso?
Então, às vezes, a gente é aquilo que eu falo, às vezes a gente acaba aceitando alguns presentinhos de Satanás, irmãos, e às vezes nem repara nisso, né? Porque a gente está tão preocupado com o trabalho, crescimento, ganhar mais, enfim, seja lá o que for. E como eu falei, irmãos, aqui tem tantas oportunidades de a gente utilizar esse exemplo, né? Puxa vida, eu já tenho um trabalho, meu trabalho não é aos domingos, né? Eu folgo sábado, domingo, mas eu trabalho tanto durante a semana que domingo é o único dia que eu tenho para passear com a minha família, para ir para algum lugar. Puxa vida, então eu vou deixar de ir no culto, ou enfim, de estar com o irmão para fazer isso. Será que é isso que Deus quer? Então entende como a gente às vezes vai se enrolando sem necessidade? Esses presentinhos de Satanás. A gente encontra algum exemplo mais ou menos parecido com isso na Bíblia? Alguém consegue lembrar alguma coisa disso? Alguma coisa que a gente podia chamar de presentinho de Satanás? Podem falar, fiquem à vontade, irmãos. O PC está com uma cara de pensativo que eu vou falar em PC. É que Alguém nem lembra que alguma coisa? Pois não, irmão. quando a gente vê corrida, né? Por exemplo, corrida do kart e a Fórmula 1, e a gente vai assistir justamente no horário que tem o culto, né? Não é? Corrida Fórmula 1 é todo domingo de manhã, né, irmão? E é legal ver Fórmula 1, né? Mas eu não lembro com quem que eu estava falando, eu não sei. Eu não lembro, foi um irmão. Eu não sei se foi o Giovanni, não, não foi o Giovanni. Acho que foi um outro irmão. Eu vou dar o exemplo que ele deu aqui, né? Sem citar pessoas, obviamente, né? Que ele falou que ficou muito chateado com os irmãos, porque era final de uma Copa do Mundo, eu não lembro qual era, enfim. Num final de uma Copa do Mundo e era justamente no horário do culto. E os irmãos estavam votando se mudavam o horário do culto para outro horário para poder acompanhar o jogo. Será que é isso que Deus quer, irmãos? Entende como são coisas que parecem tão simplesinhas, né? Mas será que é isso que Deus quer? Dentro da Bíblia, dá uma olhada em Gênesis 39. Nós não vamos ler todo o Gênesis 39, né? Mas dá uma olhada lá, Gênesis 39. Estou abrindo aqui. Lembram da história de Gênesis 39? José. Nós conhecemos a história de José, né? Foi vendido pelos irmãos, né? Toda aquela a história dele. E aqui agora ele está na casa de Potifar, lembra? Ele foi comprado e agora ele estava servindo como escravo na casa de Potifar. E ele tomava conta da casa inteira de Potifar, né? Potifar colocou tudo nas mãos dele e Deus abençoou Potifar por isso, né? Enfim. E a esposa de Potifar se afeiçoou a José e queria, né? Deu em cima de José, tal, né? De uma forma bem direta. E aí ele saiu correndo, lembra-se? Pois não, Duílio? Pode falar, irmão. E eu lembrei da situação que uma vez eu convidei uma pessoa para ir num bate-papo bíblico. Ela falou assim: Ah, não, hoje é o último dia da novela, não vou sair, não. Eu lembrei disso agora. Pois é, irmã. E o duro, irmã, é que às vezes alguns cristãos falam assim também, né? Que quando é alguém que não é cristão, né, a gente até, digamos assim, entende, né? Duro é quando o cristão também tem esse mesmo sentimento, né? Hoje é o último capítulo da novela. Puxa vida. Como se não pudesse ver. Aliás, não sei nem porque tá vendo novela, né? Mas como se não pudesse ver isso num outro dia, né? Enfim, né? Então José, na casa de Potifar,
a esposa de Potifar vai dar em cima de José, e José faz o quê? Sai correndo, lembra? Sai correndo, e aí a túnica dele fica nas mãos da mulher, e aí ele é acusado, acaba ficando preso, né? A gente conhece essa história, né? Mas será, irmãos, que José não podia ter pensado, puxa vida, chegou minha oportunidade, hein? Vendido pelos meus irmãos, agora eu estou aqui, trabalhando na casa de Potifar, sou escravo, eu vou aproveitar essa oportunidade, talvez ninguém fique sabendo mesmo, né? E eu vou ficar vou ficar aqui numa boa. Será que José não podia ter aceito isso? Mas será que José não olhou isso pensando, não, não é isso que Deus quer? Será que a gente se imagina José, assim que a mulher de Potifar, né, chegou até ele, né, daquele jeito tão invasivo, né? Será que a gente imagina José orando para Deus, falando, Senhor, por favor, eu peço que o Senhor me dê agora uma resposta do que eu devo ou não fazer? Será que a gente vê isso? Não, porque José sabia realmente exatamente o que Deus queria, né? Ele já tinha a resposta, não precisava procurar. E ele podia, irmãos, ter ficado talvez ali numa boa, né? Se ele tivesse aceito aquela oportunidade, né? Mas será que aquilo não seria um presentinho de Satanás para José? Parecia tão bom, né? Ninguém ia descobrir nem nada, sei lá eu. Mas José ele teve o quê? A prudência e a simplicidade que Jesus fala, né? Então, será que aquela oportunidade de emprego que a gente tanto espera realmente é uma bênção na nossa vida? Será que realmente vai ser bom? Será que o horário desse trabalho não vai me afastar de Deus? Como Giovanni pôs, né? Todas as respostas já estão na Bíblia. E a gente já sabe quase todas elas, irmãos. A gente não precisa perguntar de novo, né? Eu dei um título para tua mensagem aí, estou rascunhando já na mente aqui. Tá aí, ó. Isso, pode ser mesmo, Giovanni. Então, será, irmãos, que a gente às vezes não menospreza o nosso inimigo, que às vezes está usando exatamente isso para nos afastar de Deus? Ah, mas eu gosto tanto de futebol, é final da Copa do Mundo. Eu gosto tanto da novela, é o último capítulo. Eu preciso tanto de um emprego, o salário é tão bom, mas vai te afastar de Deus. Será que não são presentinhos de Satanás, não, irmãos? E a gente fala, não, mas Deus não vai permitir que eu ganhe um presentinho de Satanás porque ele me protege, como nós falamos lá atrás, né? Mas ele te protege se você estiver sendo fiel e obediente. Se você estiver usando desculpas para fazer aquilo que você quer, que afinal eu quero assistir a final da Copa do Mundo. Eu quero ver o último capítulo da novela. Eu quero trabalhar naquele serviço que é tão bom e o salário é tão bom. Mas será que é isso que Deus quer? Será que nós não podemos, como alguns irmãos, né, muitos irmãos, talvez sacrificar ótimas oportunidades no mundo, talvez, né, por causa de Cristo? Pois não, Giovanni? Presentinho de Satanás. O irmão Luiz vai se lembrar dessa conversa que nós tivemos com o irmão, né? Ele era casado em Cristo, estão conhecendo a verdade, se separou por questões de não ter mais afinidade com a esposa, se separaram. A outra irmã também era casada em Cristo, não deveriam ter separado, separaram e acabaram casando. E a justificativa dele, sabendo que não poderia casar, nós falamos, né? Eu orei tanto a Deus e pedi que me desse uma esposa e ele me deu a irmã separada aí. Olha aí, ó. A resposta já estava na Bíblia, não tinha que orar a Deus, ele tinha que cumprir a palavra. Obrigado pela mensagem, tá me raciocinando aqui muita coisa aqui. É isso, né, irmãos? Mas a gente acaba usando aquilo que eu falei. Eu sei o que Deus quer, mas às vezes eu prefiro ficar com aquilo que eu quero. E aí eu vou ficar tentando, né, equilibrar aquilo, mas não tem como equilibrar, irmãos. Alguém já disse, né? Não se pode servir a dois senhores, não foi? Não dá para equilibrar isso, irmão. Então a gente precisa estar
atento, a gente precisa lembrar que Satanás, ele é sagaz, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe o que que ele vai te oferecer, né? Ele sabe disso. Para Judas, ele ofereceu 30 moedas, não foi? Para Jesus, ele ofereceu tudo, não foi? Toda a riqueza, todo o poder. Ele sabe o que cada um precisa. A diferença entre os dois é óbvia, né? Judas se deixou levar. Jesus sabia qual era a vontade de Deus. Jesus não orou, né? Senhor, meu Pai, será que isso que Satanás está me oferecendo não vai ser bom, não? Será que não vai resolver os nossos problemas? Eu não vou precisar nem morrer, porque. Não, ele sabia qual era a vontade de Deus, irmão. E o problema é que às vezes a gente também sabe, né? Mas a gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro, né? Então, será que às vezes Deus não está querendo ver se realmente eu sou um servo fiel? Será que às vezes Ele não oferece para mim para ver qual é a minha atitude? Dá uma olhadinha, por favor, em Jó, não, perdão. Jó 1,16. Jó 1,16. Quem quer ler, por gentileza? Jó 1:16. Isso. A palavra do Senhor diz assim: Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. E lê o 18 também, por favor, irmão. Jó 1,18. João 1:18. Isso. Jó 1,18. É, Jó 1, versículo 18. Dois versículos para baixo só. Peraí. João 1:18. Não, Ah, Jó, não, Jó. Jó. Quer eu posso Jó, ler? Quer que eu possa Jó ler? 1:18. Isso. Isso. O mesmo capítulo que você Enquanto, estava. Só. enquanto, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Isso. Nós conhecemos a história de Jó do começo ao fim, né? É aquilo que eu falo, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia sem se colocar lá na situação da Bíblia, né, a gente perde muita coisa. Então a gente Saiu, sabe toda a história de Jó, saiu mas teu Jó não vídeo. sabia da história dele enquanto estava passando. Pois não, Giovanni? Saiu teu vídeo aí. Não sei se tu fechou a câmera sem querer ou saiu o vídeo. Tua, tua câmera está fechada. A gente quer. Voltou. Isso. Obrigado. Mas Jó, irmãos, não sabia da história dele enquanto a história dele estava se desenrolando, né? Assim como nós não sabemos da nossa. Nossa história está se desenrolando ainda. Então Jó não sabia qual seria o final da história dele, como nós sabemos. Então imagine que você é Jó agora, nesse momento, e você não sabe do final da sua história. O que é que você sabe no versículo 16? Que caiu fogo do céu e queimou suas ovelhas e os seus servos, destruiu tudo. E no 18, enquanto esse está falando com você, vem outro falar para você. Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo, e de repente se levantou um vento muito forte, caiu sobre eles e todos morreram. Então imagine que você é Jó sem saber o final da sua história e você ouve essa notícia.
O que que a Bíblia fala, irmãos, no versículo 16? Quem é que mandou esse fogo? Fogo de O Deus. maligno, o Fogo de maligno, Deus. Não, fogo de Deus. tá? Deus. Fogo de Deus. Sim. Fogo de Deus caiu do céu. E Deus, é. Então, na sua cabecinha de Jó agora, quem foi que fez isso? Pela palavra que Deus, né? Deus. Deus. Segundo essa palavra, foi Deus. Isso. De novo, irmãos, nós sabemos, né, que Satanás foi até o céu, conversou com Deus, né? Toda aquela história. Deus elogia a Jó, não foi? Viste o meu servo Jó, não há ninguém mais justo do que ele. E Satanás fala: é lógico, o Senhor dá tudo para ele. Pisa no calo dele para você ver se ele. Né? A gente sabe disso. Mas Jó não sabia, lembre-se disso, né? Jó não estava lendo o livro de Jó. Ele não sabia do que tinha acontecido. E ele acaba de perder todos os filhos dele e tudo que ele tinha, fogo do céu, vento, coisas de Deus, né? Fogo do céu, vento, vem de Deus. Então, na nossa cabeça de Jó, foi Deus quem fez isso. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus mandou raio? Por que Deus mandou vento para fazer isso para mim, que sou tão justo, tão bom? Por quê? A gente não vê Deus se explicar para Jó, né? Depois a gente vai ver nas conversas dele e tal, né? Mas até então, não. Então, da mesma maneira que Satanás utilizou-se disso, que foi permitido por Deus, não foi? Deus falou: ó, só não tire a vida de Jó, lembra-se? O resto pode fazer tudo. Então, Deus permitiu e Satanás utilizou as coisas de Deus para fazer mal para Jó. Será que Deus também, será que não pode acontecer conosco também? Será que coisas que às vezes parecem ser de Deus, Satanás não pode usar para tentar a gente? E às vezes a gente olha para aquilo e fala: Deus, por que que o Senhor fez isso? Então, tá vendo como esses presentinhos de Satanás às vezes estão mais presentes na nossa vida do que a gente costuma perceber? Será que a gente teria agido como Jó? A gente, de novo, a gente conhece a história de Jó, né? Ele vai conversar com Deus, ele vai falar com Deus, mas em momento algum ele vai reclamar de Deus, né? Lembra, até a mulher dele vai falar, né? Ó, o que que você está fazendo, né? E Deus fala, olha, e Jó vai falar, Deus me deu tudo que eu tenho, né? Eu não tenho que reclamar. Então, cuidado, irmãos, com talvez algumas coisas que sejam presentinhos de Satanás na nossa vida e a gente acha que são coisas de Deus. Um bom emprego, um bom salário, uma final de Copa do Mundo, sei lá, um último capítulo de novela, uma colega de trabalho muito bonita, um colega de trabalho, não sei, não sei, né? Cada um tem alguma coisa aí. Pois não, Edson? Rapaz, eu acho que é um momento, acho que de todos nós aqui, a gente aprender alguma coisa. E eu acho que eu vou aprender muito hoje aqui. Mas eu estava pensando, Júnior, estava coçando minha cabeça aqui, porque eu estou numa situação parecida, né? É, mas assim, eu tenho me esforçado muito em me manter na verdade. Mas eu estava raciocinando aqui assim, né? É, até mesmo lendo na palavra, a sede, que eu penso que ele concede, é para a glória dele. Assim, Tá. se eu. Porque às vezes o trabalho que às vezes a gente tem
Irmão Edson, está trancando um pouco tua internet. Eu vou sugerir para te fechar o vídeo. De É repente para a fica glória melhor. dele, né? Porque às vezes ele. Tá. Ok, assim. Então, assim, por que que eu falo na glória de Deus, né? Porque, assim, muitas pessoas também se converteram estando trabalhando. Muitas pessoas também, por exemplo, conheceram pessoas, vamos dizer assim, da Igreja de Cristo no trabalho e também se converteram. Então, eu fico pensando, eu quero que você me entenda, viu, Júnior? Não, claro. É porque, assim, a situação é de coçar a cabeça mesmo, né? Mas, assim, eu vejo que e na fé que a gente tem que ter, eu acho que tudo é para a glória dele. Porque senão nós não seríamos separados, né? Então, assim, eu fico pensando, porque, viu? Eu quero, assim, que fique, assim, bem claro, porque, assim, eu tenho irmãos e irmãs aí que oraram por nós, né? Para arrumar emprego, para arrumar o trabalho. Então, assim, eu, eu não estou contestando nada, não. Assim, muito pelo contrário, eu acho que é um momento de muito aprendizado. E eu agradeço pelo que você trouxe aí, porque a gente às vezes sabe das coisas, sabe que vai enfrentar essa situação. E você tem toda a razão, né? A gente já sabe que o inimigo se faz de anjo de luz, né? E faz a gente tomar decisões equivocadas mesmo. Mas eu quero crer junto com você, meu irmão, de que eu acho que o trabalho também tem a glória de Deus, sabe? Que muitas pessoas vêm trabalhando, às vezes, em situações difíceis e acabam se convertendo para a glória de Deus, né? Então, assim, eu não estou querendo achar meios aqui, não, de explicar nada, não. Eu estou realmente aprendendo e talvez tentando entender se realmente isso tudo pode fazer com que a gente possa realmente para frente, né, tomar a decisão mais correta, né? Porque eu acho que também ele deve colocar a gente em situações assim difíceis para a gente enxergar, né? Enxergar, falar assim, puxa vida, tomei a decisão errada, Senhor. E eu acho que se ele realmente tudo isso vai ser para a glória dele, né? Porque assim, o que que eu vou pensar? Nós temos irmãos aí que estão aí lutando, querendo um emprego. E às vezes são irmãos que viajam muito, vão trabalhar longe. Então, assim, hoje eu tenho um aprendizado muito grande, porque eu concordo muito com o que você está falando. Mas eu creio muito que, assim, a glória de Deus está muito em muitas coisas que a gente às vezes decide por algumas coisas e ele entende nós que somos separados, que somos santos, né? Para que a gente possa ter momentos de experiência, né? A gente vê lá em Tiago, aqueles versículos 2 e 3 que fala assim, né? Que a gente sabe que nós devemos estar felizes por passarmos por provações, porque nós vamos sair mais amadurecido, né? Então, talvez na glória de Deus, e assim eu espero, né? Hoje eu vou dobrar meu joelho para orar para Deus muito, para que Ele realmente me conduza na minha decisão, inclusive na que eu já tomei. Eu não sei se você sabe que eu estou longe de casa, eu tô no Pará, trabalhando aqui. No meu tempo de culto, eu estou cultuando online. Então, assim, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz. Porque a gente sabe que Deus fala para nós que não deixar de congregar com os irmãos, né? Então, assim, não é desculpa, não é buscando meios para poder justificar alguma coisa, mas o aprendizado que você me deu hoje, pode ter certeza.
tá bom? Eu queria só dizer isso porque eu fico pensando na glória de Deus, com tudo que Deus faz por nós, né? E é como eu acabei de colocar, eu acho que muita gente se converteu em alguns trabalhos, às vezes trabalhos difíceis, às vezes pessoas que estavam trabalhando aos domingos se converteram, né? E de alguma maneira tomaram algum rumo dentro da fé, dentro da verdade de Deus, né? Talvez tenham abandonado os empregos. Eu me lembro uma vez que a pessoa que me converteu, que falou da palavra para mim, ele me disse uma coisa assim, e é uma verdade, eu acho, eu acredito muito nisso também. Ele falou assim: poxa, eu sou músico e eu vou tocar numa banda, uma banda de rock que canta música. Falou assim: se essa é a sua profissão, você tem que pensar se é a profissão que Jesus quer que você tenha. Se você vai ser jogador de futebol e você vai passar por tudo que jogador de futebol passa, por dinheiro, por ambição, por abuso, você tem que pensar se essa é a profissão que Deus quer para você. Então, assim, o que eu creio, o que eu tenho em fé aqui, com esse aprendizado que você colocou aí, essa mensagem muito forte, é que eu acho que a glória de Deus também está nesse meio aí, né? Eu digo no meio do trabalho. Então, assim, eu vou dobrar meu joelho hoje, refletir muito, porque Deus ajude, Deus coloque nos meus olhos, na minha vida, que não tenha sido nenhum presente equivocado, entendeu? Então, Mas o aprendizado hoje está sendo muito bom. Agradeço muito. Amém? não, amém, Edson. Obrigado pelo comentário. Ô, O que Júnior, nós posso estamos falar? pondo. Ô, seu Júnior, posso falar? É a Sandra. Pois não, muito obrigado pelo seu Júnior, Sandra. Pois não. Eu chamo de senhor, todo mundo, os homens tudo senhor. Não, eu sempre estou brincando, não pode não. Eu quero falar dar um recado para o seu Edson, que é assim, a igreja inteira orou para ele pelo trabalho dele, que ele conseguisse o trabalho dele. Então, que ele não se assuste, que ele não fique preocupado. Porque, veja bem, se toda a igreja orou, Deus escuta nossas preces. Então, ele está lá, então ele precisa trabalhar. Que Deus abençoe todo esse trabalho dele, que ele seja muito feliz. Eu continuo em oração por ele, que Deus permaneça nele, fortalecendo ele no Senhor, e que ele seja muito feliz nesse trabalho. Então, que ele não se assuste, que ele não fique preocupado, que ele só bote tudo na mão do Senhor e continue o trabalho dele. Ele é só todos os dias falar com Deus e entregar tudo na mão do Senhor, que com certeza Deus vai abençoar. Tá bom, querido? Amém, amém. É isso, Edson. Só pelas palavras suas, Edson, que você falou, né? Eu me sinto incomodado. O que nós estamos tratando aqui, irmão, é daquela pessoa que ela sabe o que Deus quer, mas ela vai procurar dentro das suas dificuldades, né? Ela se arrumar e acabar deixando Deus de lado. Deu para perceber que você tem essa preocupação e com certeza Deus vai dar um jeito aí de você se reunir com irmãos, não, de você até começar aí um trabalho, né? Não sei, pode ser que Deus te colocou aí exatamente para isso. Mas a gente Exatamente. vê que o seu coração está querendo fazer o que Deus quer. Em Nós Júnior. estamos referindo àquela pessoa que acaba usando esses presentinhos e vai se afastando de Deus usando isso como desculpa, entendeu? Não, eu concordo, eu entendi muito bem o que você colocou aí, porque assim, né? É, é brincadeira, né? A gente dizer que nós somos santos separados e perder o domingo com Cristo Jesus, para assistir alguma coisa na televisão, né? Isso a gente não pode nem pensar numa coisa dessa. Mesmo que eu fiz muito isso na minha vida, mas enquanto eu não era de Cristo. Fiz isso muitas vezes. Eu fiz isso. E Fórmula 1 foi uma das coisas que eu fiz muito na minha vida, de assistir. Mas eu, sinceramente, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, graças a Deus, não perco meu tempo mais com televisão. Graças a Deus. Não troco nenhum momento
com o Senhor, e se eu faço qualquer vírgula que tenha essa manifestação assim, nesse sentido, o Espírito Santo já acusa. E aí a gente realmente a gente sente o quanto o peso da mão de Deus é pesado. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, para entender. O Senhor já me deu algum emprego. Ele já me deu. E ele mesmo tirou. Porque eu errei em algumas coisas, estando trabalhando nesse emprego, eu errei. Mas no dia seguinte, eu perdi o emprego. Então, é uma grande verdade do Senhor que ele abre porta, mas ele também fecha. Então, assim, eu quero reforçar com você, Júnior, que assim a mensagem foi muito boa, muito boa. Está fazendo muita reflexão em cada coração aqui. Eu vou deixar o PC falar, que o PC também Amém. está. Isso. O O PC PC, o levantou a mão, depois o Augusto. Augusto. Amém, viu, meu irmão? Amém, Obrigado. Edson. Obrigado, Edson. Obrigado, meu irmão. Não, o Júnior já falou o que eu ia comentar, né? Nessa oportunidade que você está aí, você comentou que muitas das vezes pessoas já com certeza devem ter ouvido de você a palavra e você trouxe para o reino, né? O Senhor acrescentou. É momento, o Júnior falou, é momento de repente você está fazendo algo aí, né? Nesse sentido, né? E realmente é uma mensagem que faz a gente refletir em tudo, né? Eu também hoje, né, no trabalho até mais tarde para poder estar com os irmãos, né? Às 8 horas, eu paro às 8 para poder, mesmo chegando um pouco atrasado, normal. Reloginho das 12, né, PC? O relógio das 12, sexta-feira, de sexta para. Já não vou mais para o trabalho, para a gente É ter uns esses momentos, meio-dia. mas é interessante, porque a gente começa a entender esse comprometimento que a gente tem com o Senhor, né? E é entendível, Edson, essa sua preocupação, mas também, assim como a irmã Sandra falou, o irmão Júnior comentou, de repente você pode, através de trabalhar com as pessoas aí, convidar e fazer algo aí, né? Você não deve ter achado nenhuma congregação aí. De repente, o Senhor vai te usar para começar alguma aí, Exato. né? O Senhor vai te usar para começar alguma aí. E não precisa, nós sabemos que não precisa ser prédio, né? Temos irmãos que se reúnem em casa, né? Aqui em São José mesmo, o Pedro, com a dificuldade dele no final do primeiro dia da semana, ele falou, bom, minha mãe abriu as portas, vamos fazer na casa dela, né? Eu, quando comecei aqui, era na casa do irmão Randall. Você já teve presente lá. Eu creio que o irmão Júnior já foi lá também, né? Então, é isso. Eu acho que é momento da gente parar para pensar, né? E como a gente tem nos fortalecido aqui toda semana, né? Com a palavra, os estudos, que é aquilo que nos ajuda a nos proteger, né? Conforme o irmão Júnior comentou aqui, né? E eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu vi que desse Mateus 10, né, irmão, que você estava lendo, né? O comecinho lá, né? Mateus 10, né? É, ser como ovelhas, te envio como ovelha entre lobos, não é isso? É isso, Nós Mateus 10, estamos aí. 16. Então, assim, nós estamos aí, nós entendemos isso. O mundo que a gente vive é o mundo, né? Mas nós temos que ser astuto, né? Como um serpente e ter a malícia das pombas e trabalhar. É isso aí. O que o irmão falou, que o próprio Jesus aqui alertou os seus apóstolos, né? Os discípulos, né? Os apóstolos dele, para a gente poder estar copiando isso aí. Nos fortalecer na palavra da semana, e não baixar a guarda. E mesmo sendo enviado para um outro lugar, né? Eu não sei se a família vai depois com você, como é que você está, qual a situação que você está aí, mas é a oportunidade que Deus está te dando para você montar algo aí, com certeza. Amém. O senhor falou Gostei. agora, Vamos lá, Augusto. Deus dá oportunidade, Ele abre portas, dá oportunidade para a pessoa crescer. Então a pessoa vai lá e ela cresce mesmo, ela vai indo, como o senhor PC falou agora. Então, ela cresce, ela vai indo, ela não pode desistir ou ter medo.
Ela tem que enfrentar. Eu sei, se eu fizer um retrospectivo na minha vida, eu sou uma pessoa de 75 anos. Sabe o que é que Deus já abriu portas para mim? Sabe? Isso que lá atrás eu não era nem cristã. E cheguei a virar uma cristã. Então, assim, ó, tem que botar na mão do Senhor, confiar e se Deus abriu portas, então vai para enfrentar, para realmente botar tudo na mão dele e seguir. Eu vejo dessa forma. E dando continuidade rapidinho aqui, irmão Júnior, eu não quero tomar muito tempo, que já é 21 e 25 aqui. Eu lembro muito das minhas orações do nosso irmão Pedro, né, do Piauí, o irmão Giovanni sabe muito bem. Eu tenho orado muito por esse irmão, viu? Porque hoje os irmãos sabem, ele está encarcerado por situações passadas, mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando através dele na vida de outras pessoas. Isso Eu, eu tenho essa convicção. eu vou ter Eu tenho que, orado muito por é, ele, meu irmão. eu vou ter que entrar em contato. O irmão José Augusto saiu, né? Não está aqui, José Augusto? Acho É, que ele está aí, Giovanni. Ele não, tinha não está. levantado a mão, parece Não, que ele saiu, não sei. ele saiu. Tomara que seja a internet e não. Ah, tá voltando aqui. Porque ele tá faz horas com a mão levantada, irmãos. Então vamos deixar o irmão falar ali um pouquinho, tá? Pois não, Augusto? José Augusto, tá chegando. Ô, brother, meu irmão, a ligação caiu. Eu vejo do irmão na direção do que a Bíblia deu, um excelente conselho, e realmente a gente deve agir com essa perspicácia e sondar todas as coisas. Essa diferença de algo que pode não ser de Deus e a gente achar que seja. E veja que esse versículo está nos intuindo a ser perspicazes, a sermos sábios, agir com inteligência, porque é preciso essa diferenciação. Olha que Deus chegou a usar a condição de fazer uma comparação com animais, né? Às vezes, isso também é marcante nessa passagem. Às vezes, a gente se ofende quando nós somos comparados ou se refere a algo com animal. Mas tantas vezes na Bíblia, Deus ele refere-se a algum animal para tratar alguma coisa do ser humano. É lá o leão, né? É lá o burro. Ele tem uma passagem que a Bíblia diz, não seja como burro nem como jumento, que não tem entendimento. O próprio Jesus usou algumas palavras, como essas daí mesmo, né? Intuindo termos inteligentes, que o animal ele não dispõe de inteligência, ele tem um breve sentido, mas ainda assim Deus o capacitou a, a perceber as coisas em torno dele. A cobra, antes mesmo dela acessar algum lugar, como eu falei antes, ela tem aquela língua, né? E ali ela detecta cheiro, sabor das coisas, qualquer estranheza no ar, né? Mudança química. As narinas, ela cheira tudo também. Então, a gente tem que ir apalpando os lugares onde pisar. Nesse conselho também de se reunir, para a gente não perder a força, a união, estar junto. Ora, nós, como seres sociais, temos mesmo que estar junto, porque afastado, toda hora a gente é levado, e como por vezes, o leão no meio da caça, ele busca aquelas caças que estão afastadas, de novo me referindo aos animais, né? Que estão afastados, a gente se enfraquece. Mas, então, será que às vezes é possível a gente cumprir o mandamento ao pé da letra? O mandamento está aí, ele é sábio e bom, e a gente deve buscar cumprir. Disso não se tem dúvida. Tá certo? Edson, por sua vez, e nós, em tantas outras situações que nós temos, às vezes não estamos à altura de cumprir, mas sabemos então que estamos na falta diante do aconselhamento, diante da nossa própria necessidade. Porque nós mesmos vamos sentir a necessidade de estar reunidos, de termos pessoas amigas, allegadas, pessoas do nosso convívio constante, pessoas no contato físico, né? Então, o próprio Edson deve sentir essa falta constantemente. Então, não é tão somente porque Deus quer nos obrigar a uma breve vontade dele,
a uma mera vontade de Deus. É uma necessidade nossa e é uma perspicácia, é uma sabedoria estarmos reunidos. Agora, em tantas outras circunstâncias, o próprio Deus, ele também, e o apóstolo Paulo, ele relata o seguinte, que cada um deve avaliar a sua condição na qual se encontra em dado momento. Seja ela qual for, Deus levará todas a julgamento. Está escrito lá em Eclesiastes, né? Faça todas as obras, você está livre para fazer tudo. Mas tenha em mente que Deus levará tudo a julgamento, principalmente as ocultas. Então, aquelas que estão em nosso raciocínio e em nossas mentes. Coisas que talvez nem nós mesmos sabemos ainda interpretar bem. E por isso nós ficamos confusos e inseguros. Será que eu estou me esforçando o suficiente? Será que eu fiz tudo que podia? Sem dúvida, Edson está desprendendo de muito esforço. Mas, às vezes, a gente desprende de esforço até maiores do que o necessário, mas, no entanto, não fazemos o que precisa. E, de novo, isso talvez a gente descubra em algum momento, ou a gente vai se decidir em algum momento. Então, eu penso assim, o que dizer a Edson e a qualquer um de nós, como a mim mesmo, quantas coisas eu propelo, eu acho que me esforcei o suficiente, às vezes, talvez eu esteja acomodado. Ora, é um julgamento que vai se colocar nas circunstâncias do vir. A recompensa a gente já tira nesse mundo algumas, né? Como está Edson agora afastado da congregação? Talvez ele já esteja sofrendo algumas consequências. E nós também, como estamos nós, em cada limite desse que nós não estamos cumprindo, agindo com a perspicácia, como o irmão Pôncio nos passou, Júnior Pôncio. Como está nós se a gente não estiver agindo com a devida perspicácia? Às vezes só nós mesmos podemos nos julgar. E Deus julgar a gente. Glória a Deus. Vamos. Glória a Deus, que bom. Amém, amém. Obrigado, Augusto. Irmão, já encerrando aqui, João 16:33, a gente conhece também. Jesus está falando, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, o que eu queria deixar aqui, irmãos, é às vezes, e me desculpem se às vezes eu coloco algumas pulguinhas nas orelhas, mas eu gosto disso, porque isso vai fazer a gente pensar sobre a nossa fé, sobre o nosso posicionamento, onde nós estamos, para a gente não ter uma vida muito, sabe, confortável, tranquila, porque é isso que Satanás quer, né? Ele quer deixar a gente numa zona de conforto e a gente vai nessa zona de conforto até esquecer por que a gente está aqui. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente fala, puxa vida, será que realmente está certo, está errado? E Edson, fique tranquilo, meu irmão, tá? Deus está olhando o coração de cada um de nós. Ele sabe que você queria estar no domingo com os irmãos. Ele sabe disso. Assim como ele sabia que o coração de José estava dele, Daniel, que estava tão longe de Jerusalém, deu um jeito. Deus está vendo isso, né? O que nós estamos falando aqui são aquelas pessoas que recebem esse presentinho de Satanás, vê que é um presentinho de Satanás, mas como aquilo agrada a ela vai levando aquilo achando que é uma bênção de Deus e não é. Então, eu não quero que a nossa vida, irmão, seja uma eterna aflição, mas tome cuidado quando a nossa vida está tudo correndo muito bem, está tudo muito redondinho, está todo mundo certinho, porque talvez a gente tá. Vocês conhecem aquela história do sapo na água quente, não conhece? Todo mundo conhece, né? Se você pegar um sapo, não, Edson. Se você pegar um sapo e jogar ele direto na água fervendo, o bicho vai pular de lá e vai sair fora. Mas se você pegar um sapo, colocar ele numa panela com água fria, e aí você ligar o forno bem devagarzinho, aquela água vai esquentando tão devagarzinho, 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 que ele não percebe, ele vai acabar sendo cozido e nem percebeu que estava na água quente. Às vezes Satanás faz assim com a gente, ele vai deixando a gente
nesse banho-mariazinha e a gente acha que está tudo certo ó, até a hora que a gente vê que já está cozido. Então, que essa pulguinha, e nessa pulguinha aí, gente, tá primeiro na minha orelha, tá? E depois na de cada um de vocês. Então, vamos ver se a gente realmente está sempre atento. Sagaz como a serpente, simples como a pomba, mas não deixando de saber que Satanás quer tirar a gente desse caminho de qualquer jeito. Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Sexta-feira, se Deus quiser, é o Diego que está aqui. E até uma próxima. Estamos aqui sexta-feira também. Giovanni, por Obrigado, favor. muito obrigado, Júnior, por esse mês de outubro, tu ter disponibilizado o teu tempo e ter trazido mensagem para nós do Brasil aí, a fim de nos encorajarmos e termos comunhão uns com os outros. Vou pedir para o irmão Valdevino, lá de Hortolândia, fazer a oração de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui juntos, falando da palavra do Senhor. Irmão Valdevino, abriu o áudio teu aí, por gentileza, a oração final. Boa noite para todos, que a paz esteja com todos, amém? Vamos orar. Eu cheguei um pouco atrasado, mas graças a Deus eis-me aqui para poder orar e agradecendo por esse maravilhoso estudo que nos edifica, todos os estudos nos edifica, né? E faz Deus cresce, nós diminuímos e somos glorificados, né? Glorifica o nome dele também. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa sexta-feira, agradecidamente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos, Pai, por todos que estão aqui presentes, que Deus nos dê paz em nossos corações, dê saúde, dê vontade de servir cada vez mais ao Senhor e aprendermos, Pai, a fazer somente a vontade dele, porque a vontade dele é a unção dele, que é a palavra que ele nos deixou. E é bom, Pai, que nós leia e entenda mais de uma vez o texto para ver para quem ele leu, para quem está escrevendo na hora, para poder nós entender o que estamos lendo, porque se a gente lê diretamente, nós não vamos entender, que nem foi falado hoje aqui, e é por isso que estamos orando e pedindo ao Senhor por tudo, por todo esse acontecimento que há no mundo, no Brasil, hoje, agora, houve no Rio, que Deus abençoe todas essas pessoas, os que morreram, os seus familiares, que Deus tenha misericórdia de todos. Que nem Jó, Pai, ele teve misericórdia de Jó, que dobrou o que Jó tinha em tudo. Por isso que Deus é poderoso e ele tem poder para todas as coisas, para podermos nós fazer somente a vontade dele e deixar, Pai, ele trabalhar em nossa vida, porque Deus é amor e não é desordem, né? E não vamos, Pai, querer participar da ira dele, porque a ira do Senhor Deus é fogo consumidor. Por isso que nós estamos orando e pedindo e agradecendo ao Senhor. Pedimos também pelo Edson, que Deus abençoe ele, que acalme o coração dele, que nem a irmã falou, que Deus prepara todos nós, pode ser onde for. Aquele que está servindo ao Senhor Deus, ele não vai desamparar momento algum. Por isso que estamos orando e pedindo, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em seu nome que nós oramos. Amém.